O presidente Jair Bolsonaro surpreendeu o país com a edição da medida provisória 927, publicada na madrugada do domingo para a segunda-feira. Entre outras medidas, a MP previa a suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses, sem nenhuma garantia de renda ao trabalhador, que ficaria sem o salário e também sem o auxílio-desemprego. A reação da sociedade brasileira foi instantânea e o próprio presidente anunciou no Twitter a imediata revogação desse trecho da medida provisória. Tudo chama atenção nessa confusão. Em primeiro lugar, a desconexão entre a medida concreta que foi publicada no Diário Oficial e os anúncios que tinham sido feitos na semana passada naquela entrevista coletiva em conjunto com os ministros que ficou famosa pelo uso incorreto das máscaras de combate ao coronavírus. Depois, a revogação da medida que aconteceu em menos de 24 horas, claro, foi um acerto, mas também revela a falta de coordenação política e o improviso que marcam a atuação do governo para lidar com a crise do coronavírus, sob a vacilante e frágil liderança do presidente Jair Bolsonaro. Para analisar essa confusão em suas repercussões econômicas e políticas, hoje eu tenho ao meu lado o economista Daniel Duque. Bom dia, Duque. Bom dia, mano, tudo bem? E o cientista político Magno Cal, diretor de políticas públicas do Livres. Bom dia, Magno. Bom dia, mano. Bom dia, Duque. Bom dia, pessoal. Já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira, mesmo em quarentena preventiva para conter o avanço do coronavírus, o Livros Notícia traz conteúdo novo para você, com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Pessoal, eu queria começar analisando o conteúdo concreto da medida provisória e sua diferença em relação ao que havia sido anunciado pelo governo na quarta-feira da semana passada. Da promessa de uma flexibilização da CLT com redução de jornada e proporcional redução salarial, surgiu uma medida que não havia sido discutida anteriormente, de suspensão de 4 meses do contrato de trabalho com suspensão salarial, o que surpreendeu a todos. É algo que nunca sequer tinha sido discutido no debate público. Né? O que é que você achou, Daniel? Assim, qual é o sentido dessa medida provisória, né? O sentido é que você tem diversas empresas que vão ter uma redução de receita, se não total, muito próximo disso, né? Assim, muitas atividades não essenciais, elas foram literalmente fechadas por assim, regra legal mesmo. Assim, quarentena, São Paulo e Rio de Janeiro vai começar agora na terça-feira e todos os comércios não essenciais vão ter que ser fechados. Então, assim, realmente a receita dessas empresas vai a zero. Então, há um sentido no sentido de que as empresas com custos fixos, elas entram em falência, ou elas, enfim, não tem muito o que fazer assim, nesse sentido, porque sem receita e com custo, você fica levando prejuízo mês após mês. Então, há um certo sentido da MP, falta o lado do trabalhador, que agora, depois de todas as críticas, né, que enfim, foram feitas à medida, o governo promete que vai ter agora uma outra medida para trabalhadores. Mas, enfim, imagina você sendo empregado de uma empresa, ela te suspende por 4 meses, você não ganha salário, você não ganha seguro-desemprego, e, enfim, você, numa situação como a atual, você também não vai, enfim, falar, então não vou ficar, vou me demitir, vou procurar emprego, enfim. O cara teria que sair sem diversos benefícios de ser demitido, né, enfim, que existe. E, enfim, não teria nenhuma perspectiva de, pelo menos no curto prazo, conseguir um novo emprego, né? Isso não faria nenhum sentido. Então, assim, o que a medida provisória ela permite é você ganhar alguns benefícios, como férias, antecipação de férias, enfim, o, o próprio, os próprios benefícios laborais, como o plano de saúde, enfim, também seriam mantidos. Mas, enfim, falta a parte da renda, né? Enfim, como é que você vai
permitir que as pessoas fiquem 4 meses sem renda alguma. Isso não faz nenhum sentido. Assim. Se você publicar isso sem publicar uma outra medida do governo garantindo esses salários dos trabalhadores, você vai colocar os caras num nível de vulnerabilidade gigantesco, até maior do que se fosse demitido. Magno, e do ponto de vista político, essa dessincronia entre o anúncio de medidas para empresas e para o trabalhador é bizarra, né? Porque o manual do populista tradicional é trazer a boa notícia, e, no entanto, o governo, nesse caso, trouxe a má notícia com todo o holofote possível, né? Isoladamente a má notícia. Sim, há dois problemas básicos do lado de Jair Bolsonaro durante essa crise. Ele nega que as confianças que seriam autoritário, não tendo comando nenhum sobre a crise, sobre as políticas do próprio governo, e depois nega que seria um populista só entregando as notícias ruins. Então, a desincronia colabora para a perda de popularidade do governo, isso é uma coisa óbvia. A preocupação do governo em anunciar isso primeiro dá uma impressão muito ruim para a sociedade. Mesmo que em outro dia, amanhã, depois, se edite uma nova MP com medidas, aí sim, direcionadas a recompor a renda, até lá o governo continuará sangrando, continuará apanhando com boa razão, porque não anuncia como essas pessoas devem sobreviver e, para quem está observando de fora, para quem não entende o raciocínio por trás da equipe econômica e o que eles vão fazer daqui a alguns dias, que é basicamente todo mundo que está fora da equipe econômica, a impressão é que há duas classes protegidas por essa MP. Os empregadores, que ficam protegidos da falência, e o próprio governo, que fica protegido do aumento no número de desemprego. Para quem está trabalhando, para quem vai ficar sem renda, essa MP diz muito pouca coisa. Duque, o que seria uma medida razoável em se tratando disso? Alguns países têm anunciado uma espécie de voucher, uma espécie de renda mínima garantida. O próprio Donald Trump fala em $1.000 para todo americano. Tem lugares que o governo está tentando compartilhar o custo com o empregador e com o empregado, dizendo que você abre mão de 1/3 do salário, a empresa paga 1/3, o governo paga outro 1/3, e aí você fica com 2/3 da sua renda. O que é que caberia no Brasil? A gente sabe que o Estado está falido, mas o que é que poderia ser feito? Bom, assim, primeiro, assim, voltando aqui um pouco a questão do governo, da estratégia do governo, eu sinto que o governo ele adota muito uma estratégia de vaca e cola, né? Eu não acho que a equipe econômica ela tem uma ideia muito clara do que fazer, não tem uma ideia muito, enfim, e nem tem muita vontade de peitar e, enfim, defender essa ideia com convicção, né? Então, o que eles fazem? Eles ficam jogando medidas e vão no vai que cola. Assim, se o pessoal gostar, fica. Se o pessoal não gostar, a gente tenta mudar uma semana depois, alguns dias depois. Enfim, é um negócio Ou seja, é um governo de improviso. Traz total imprevisibilidade para os agentes econômicos. Enfim, isso traz diversas assim, perdas para o país, e principalmente no momento que a gente precisa saber qual é o plano do governo. Enfim, se não tem plano, a gente também precisa saber disso. Enfim, é uma coisa que é totalmente atípica e uma estratégia que, enfim, no momento de crise, tem as piores consequências possíveis. Agora, o que daria para fazer, assim, eu acho que o Brasil, como vários países em desenvolvimento, ele tem particularidades que, enfim, diferenciam muito o que a gente precisa fazer em relação aos países desenvolvidos. Assim, a primeira questão é que, enfim, como você falou, a gente não tem uma situação fiscal sólida. Eu acho que, assim, não tem como fugir, não tem como escapar de um aumento da déficit fiscal e da dívida pública esse ano. Assim, a gente não tem cura de fugir, porque a gente vai ter uma redução de receita gigantesca, uma produtividade gigantesca. As contas do governo vão sentir isso, vai ter menos... o Tesouro vai sentir uma perda de receita gigantesca. As despesas são mais ou menos fixas, né, mais ou menos rígidas. Se alguma coisa mudar na despesa, vai ser de aumento, porque, enfim, precisa tomar essas medidas compensatórias, precisa tomar essas medidas de seguridade social. Enfim, então a gente não tem como fugir de um aumento de déficit esse ano.
Agora, claro que isso não é um motivo para ficar chutando balde, né? Isso não é um motivo para você ficar. Então vamos esquecer que a gente algum dia teve déficit, algum dia teve déficit fiscal, vamos só jogar dinheiro e ver o que acontece. Tipo, não porque até porque essas medidas elas tendem a ter uma inércia, né? Muito problemática, enfim. Não teria problema de gastar mais esse ano, mas aí ano que vem, se a gente consegue parar esse fluxo, o setor público brasileiro, e não só brasileiro, o setor público em geral, ele tem diversas disfuncionalidades nesse sentido inercial, né? É muito difícil você mudar o rumo de uma política de uma hora para outra, enfim. Então, tem todo esse problema. O que a gente pode fazer é o seguinte: para os formais, a gente pode adotar medidas que o governo já está fazendo, como a antecipação do abono salarial, como permissão do saque do PIS/PASEP pelo FGTS. Acho que o governo poderia, talvez, fazer uma complementação de renda, uma MP que reduzisse salários, ou, enfim, suspendesse salários com o governo dando uma parte, aí, um salário mínimo, digamos, seria uma possibilidade. Isso teria um custo fiscal gigantesco, mas, enfim. Aí também o governo deveria usar o cadastro único, né, que é uma ferramenta que ele tem, que é uma vantagem comparativa absurda em relação a países de desenvolvimento, porque a gente tem realmente um registro bom de pessoas que estão em vulnerabilidade social, então a gente pode proteger elas com facilidade, é só realmente fazer uma transferência, criar um programa emergencial para o cadastro único. O São problema é mais que de 20 fica... milhões de famílias no cadastro único, né, Duque? A gente gravou sobre isso na semana passada com Pedro Fernando Neri, e a gente vai botar o link aqui no vídeo também. Não, perfeito. Exatamente. Assim, a gente consegue ter uma cobertura do cadastro único bastante relevante. Assim. Isso é uma coisa realmente, uma vantagem que a gente tem no Brasil em relação a vários outros países que não tem isso, enfim, porque é difícil ter. A gente levou uma década assim, para conseguir ter um bom cadastro único. O problema é que a gente ainda tem tipo 30 milhões de pessoas, trabalhadores informais, que estão fora do cadastro único, então assim, é quase 30, assim, próximo disso. E eles não têm nenhuma proteção social, eles não têm nenhum tipo de registro, eles não têm aquele número de identificação social que o governo usa para fazer essas políticas, e eles vão ser super afetados, estão sendo super afetados pela recessão também. Está falando aí de trabalhadores por aplicativo, está falando de trabalhadores que nem têm os aplicativos, mas fazem serviços informais no comércio, enfim. Esses trabalhadores eles não tem muito como o governo chegar a eles, se não por uma medida mais universalista, que é o que o Guedes anunciou, que são aqueles vouchers, né, de R$ 200 por 3 meses para trabalhadores informais. O problema é que ele liberou 15 milhões de reais, 15 bilhões de reais para esse programa, sendo que para atingir 30 milhões de pessoas que são os informais, ele gostaria de cerca de 18 bilhões, fazendo essa conta grosseira aí, mas também tem a questão de que como é que o governo vai saber quem é trabalhador informal e quem não é? E quem estava no desalento, quem estava no desemprego, quem estava estudando. Como é que o governo vai saber, assim, ele vai pedir um registro de trabalho informal, assim, nesse momento que as pessoas não podem sair de casa? É um negócio complicadíssimo, né? Então, assim, para adotar uma medida mais universalista, ele teria que chegar a ele passaria de 30 para cerca de 50 milhões de pessoas que estão fora desses registros, né? E isso elevaria aí o custo dessa medida para bem além de 18 bilhões, chegaria aí a cerca de 30, na verdade. Então precisa de mais recursos. Enfim, aí a questão agora é também, a gente só vai aumentar a dívida mesmo? O que o governo vai fazer? Assim? Qual é a margem de ação do governo nesse sentido? Existe um rumor de que o Rodrigo Maia estaria defendendo uma PEC que permitiria ao setor público a redução da jornada e dos salários do funcionalismo, né, em cerca de 20%. Mas ainda não é nada concreto. A jornada efetiva dos servidores públicos, fora médicos e policiais, enfim, a jornada efetiva atualmente ela está quase zero, né? Assim, a questão é que ao contrário das empresas, assim, quando os servidores públicos não trabalham, fora os essenciais, né? Não há digamos, nenhum risco de falência, não há nenhum risco de... Então, seria uma medida positiva, porque, de fato, a redução de jornada está acontecendo. Ela efetivamente, diversos servidores públicos não essenciais eles estão com uma jornada de trabalho muito baixa ou, em alguns casos, chegou a zero.
estão com salários garantidos, né? E não vão ser desempregados, não vão ser demitidos. É uma solução que, se bem pensada, se bem desenhada, ela pode ajudar nessas medidas de aumento de gás do governo. Magno, de que forma esse improviso e essa forma titubeante do governo lidar com a crise pode gerar uma instabilidade política maior para o país e, eventualmente, o ressurgimento da oposição que andava perdida? Eu acho que o Duque tocou num ponto fundamental, que é a insegurança para quem deseja fazer qualquer tipo de negócio, para quem deseja manter o seu negócio aberto. Eu acho que nos últimos 15 meses, desde que Bolsonaro assumiu, nós naturalizamos essa insegurança. São muitas indas e vindas, são muitas mudanças de ideia. Você veja que no momento de crise, a gente não sabia direito o que esperar do governo, que o próprio presidente negava a existência de uma crise, e aí depois as medidas que acabam anunciando, anunciam nas entrevistas uma medida, depois editam uma MP com uma outra medida diferente. É muito difícil a sociedade estar preparada para o que o governo está trazendo. Parece que não há uma convicção muito forte dentro do próprio governo sobre o que fazer. As dificuldades políticas vão ser muitas. A gente está falando do quadro econômico, o quadro econômico deve se agravar até o final do ano. A retórica do presidente não é diferente do que era antes, ele continua muito beligerante, continua atacando os adversários, continua tratando a mídia como adversária, e isso tudo num quadro de extrema incerteza por parte da população inteira. A gente falou aqui dos trabalhadores que estão no mercado informal, a gente falou de quem está desempregado, de quem está do cadastro único e tem uma renda muito baixa, mas a insegurança também se estende àqueles trabalhadores da iniciativa privada, que a gente falou nos primeiros minutos dessa gravação. Então, os únicos que não estão temendo pelo seu futuro nesse momento são os trabalhadores do serviço público. O resto está todo mundo num quadro de extrema insegurança. Então, se o governo não é capaz de prover uma resposta numa questão, num momento de crise, quando se mais espera coordenação por parte do governo, liderança por parte do presidente da República, a piora do cenário político será uma consequência natural. Veja que o cenário político nunca esteve razoável para o presidente Bolsonaro. E o que a gente vê agora deverá ser, naturalmente, uma substancial perda de popularidade, uma óbvia instabilidade econômica e o parlamento, com quem Bolsonaro jamais teve uma boa relação, tomando as rédeas do comando do país. Sobre a oposição, permanece uma grande questão. Se a oposição oficial, a minoria na Câmara, os partidos de esquerda, vão começar a trabalhar em medidas efetivas, e aí sim dificultando ainda mais a vida da equipe econômica e da equipe do governo em geral, ou se vão continuar esperando um chamado por parte do ex-presidente Lula. Hoje, o que a gente vê de maior atuação na oposição são pessoas ali que poderiam estar aliadas do governo, congressistas da centro-direita e de centro. A esquerda parece muito titubeante. Porém, se o ânimo das ruas voltar a animar esses setores, que costumam ser setores mais organizados da sociedade, são os sindicatos, são os movimentos, as organizações do terceiro setor, o governo poderá estar numa situação ainda mais complicada. Veja que o governo começa a perder, e na última semana esse quadro se agravou ainda mais, aliados de muito tempo. A Janaína Pascoal, por exemplo, a deputada estadual mais votada do Brasil, foi para a tribuna da Alesp e defendeu o afastamento do presidente da República. A Janaína se elegeu pelo PSL na chapa de Jair Bolsonaro e foi cotada, inclusive, para ser sua vice. Então, o governo perde apoio na sociedade e perde apoio político
numa escala bem grande. Então, a oposição do governo vai desde a extrema esquerda até a centro-direita. Então, o Bolsonaro vai se colocando, junto com o seu governo, num cantinho muito restrito, que a gente não sabe quantos parlamentares sobram nesse núcleo de apoio mais radical. Se Bolsonaro perde a centro-direita, perde completamente a capacidade de governar. Então, a gente precisa ver qual será a reação nesses próximos dias, nessas próximas semanas. A gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar esse estado emergencial, para a gente poder ver qual será a força política do governo na volta das atividades normais do Congresso Nacional. Magno Duque, muito obrigado pela conversa. Obrigado, gente. Valeu. Abraço. Valeu. Pessoal, a gente espera que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder notificações, porque mesmo em meio à incerteza e insegurança dessa quarentena, uma coisa é certa. O Livro de Notícia continua trazendo um vídeo novo para você todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.